Glória a Deus. Atos capítulo 18. Atos capítulo 18. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou um certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher. E em vista de ter Cláudio decretado que os judeus se retirassem de Roma, Paulo se aproximou deles, e eles eram do mesmo ofício, da mesma profissão. Passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu estou limpo dele. Desde agora eu vou para os gentios. Saindo ali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão que o Senhor disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando, porém, Galho, que era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordantemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade aos homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar, quando Galho declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas. Mas Paulo, havendo permanecido ali muitos dias ainda, por fim se despediu dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cancreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo. Não acedeu. Mas despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém. E tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando os discípulos. Nesse tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Cristo é Jesus. Amém. O Atos 18 eu quero compartilhar sobre estratégias de Deus. Como Deus nos dá estratégias. Deus nos dá sabedoria específica para pregar o evangelho, para alcançar vidas, para alcançar cidades. E nesse texto nos mostra 3 cidades importantes no mundo greco-romano que foram alcançadas pelo evangelho. E a primeira está aí no capítulo 18, logo no início, que Paulo chega a Corinto. Os irmãos lembram dessa cidade? O apóstolo Paulo escreve 2 cartas à igreja da cidade de Corinto. Corinto era um centro comercial e uma cidade também portuária, pelo menos 2 portos muito
famosos daquela época. Então era uma cidade onde havia muita miscigenação cultural, muitas pessoas, uma cidade grande daquele tempo. E Paulo chega a Corinto para pregar o evangelho ali. Também o texto mostra Paulo passando em Éfeso, é uma cidade que também uma igreja forte é implantada, que Paulo depois escreve a carta à igreja de Éfeso, e o Senhor Jesus em Apocalipse também escreve a igreja de Éfeso. Então 2 cidades aqui que foram alcançadas depois que Atenas também já havia sido visitada por Paulo. Então eu queria compartilhar quais foram as estratégias de Deus para anunciar o evangelho, e que nós precisamos também buscar do Senhor a maneira que Deus quer nos usar para pregar o evangelho na nossa cidade, na nossa vida diária e por onde o Senhor nos enviar. Em primeiro lugar, a gente percebe que Paulo sempre anuncia Jesus como centro da sua mensagem, a centralidade de Jesus. Os irmãos já perceberam isso em Atos. Paulo não prega a igreja, não prega o nome dele, não prega a religiosidade. Paulo prega a Jesus como o Cristo. É interessante você perceber isso. O texto diz isso no capítulo 18, que ele anunciava que Cristo é Jesus. O versículo 5. Muitas pessoas pensam que Cristo é um sobrenome, né? Mas na verdade Cristo significa ungido de Deus, ou ungido. E aí Paulo diz, olha, o ungido é Jesus, o Messias é Jesus, o enviado que o Senhor prometeu em toda a Escritura é Jesus. Essa é a mensagem de Paulo. Ele anuncia Jesus, e isso nós precisamos hoje, a igreja atual, nós precisamos resgatar isso. A nossa pregação não pode ser a prosperidade, o bem-estar, o conforto, ou venha para Jesus e tudo vai melhorar na sua vida. Não, a nossa mensagem é: Jesus precisa ser o Senhor da tua vida, Ele precisa governar o teu coração, relacionamento, sujeição a Jesus, aliança com Jesus. Essa é a mensagem da igreja, Jesus é o centro. E a segunda estratégia que a gente percebe no texto, se poderíamos chamar de estratégia, é que sempre Paulo começa pregando entre os judeus, depois ele vai para os gentios. Os irmãos já perceberam isso também, que é um padrão em Atos. O versículo 5 mostra, quando eles desceram a Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, mas versículo 6 fala, opondo-se a eles os judeus, blasfemando, ele disse, olha, eu estou limpo do sangue de vocês, agora vou para os gentios. Ele começava geralmente na sinagoga da cidade, ele começava com aquelas pessoas que ele percebia que estavam mais abertas para o evangelho. Você e eu no dia a dia, nós vamos perceber que tem pessoas mais abertas ao evangelho, e nós precisamos começar dessas pessoas, mas há um momento que o Senhor nos mostra que nós devemos também pregar para aqueles que aparentemente estão fechados para o evangelho. Quantas vezes pessoas que a gente menos espera se rendem a Jesus, e às vezes pessoas que a gente acha que falta pouco para conhecer Jesus, elas demoram e às vezes nem se rendem a Jesus. Às vezes pessoas boas, elas acabam sendo tomadas por uma justiça própria, e a justiça própria, ela é inimiga do arrependimento, ela endurece o coração. Há pessoas que elas pensam que elas não precisam de Jesus, porque elas são moralmente boas, porque elas até são religiosas, falam com Deus no seu dia a dia, leem a Bíblia, mas elas não se rendem a Jesus. Mas nós precisamos pregar o evangelho a todos, mas geralmente começamos com aqueles que estão com o coração mais aberto. Essa é uma estratégia de Paulo. Começava entre os judeus, mas a partir dali ele ia para todas as outras etnias que estavam perto, né? Gentios são todos os não judeus. Terceiro lugar, amado, uma coisa interessante que acontece nesse texto, que na nossa caminhada com Deus nós precisamos também, Paulo ele é encorajado pelo próprio Senhor. O Senhor fala com Paulo e o encoraja. Olha no versículo 9, esse texto é muito, muito interessante. Paulo teve durante a noite uma visão, e o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Amado, na nossa caminhada com Deus, nós passamos momentos de ansiedade, de preocupação, momentos. Nós não devemos viver ansiosos, isso não deve dominar o nosso coração. Mas Paulo estava já vindo de muitos momentos de perseguição, de lutas. Na cidade de Éfeso mesmo, irmãos, em uma das suas cartas, ele diz que ele lutou com feras, ele teve lutas terríveis, muitas vezes apedrejado. E aqui o Senhor aparece para ele e o encoraja. O Senhor dá uma palavra para ele
que de vez em quando nós precisamos. Por isso nós precisamos estar sempre buscando ouvir o Senhor, ler a palavra, se aconselhar mutuamente. Ele recebe uma palavra de encorajamento. O Senhor fala: não temas, não temas. Às vezes o que você e eu precisamos nessa manhã é lembrar que Deus está ao nosso lado dizendo: não temas, não temas, porque eu estou contigo. O Senhor Jesus está lembrando a Paulo que ele não estava sozinho. Será que Paulo não sabia que Jesus estava com ele? Certamente ele sabia. Mas há alguns momentos que nós precisamos ouvir isso mais forte da parte do Senhor. E Deus fala, Deus pode falar numa visão, num sonho, Deus pode falar através de uma pessoa nos lembrando, numa pregação. Talvez nessa manhã Deus possa estar falando com você: não temas, porque eu estou com você nessa situação. Às vezes a gente não está percebendo, sentindo, nós estamos preocupados, e o Senhor Jesus ainda diz: olha, não vão te fazer mal aí, né? Porque há alguns momentos que Jesus vai falar assim: olha, agora você se prepara que vai vir luta. Mas aqui o Senhor Jesus está falando: não te cales, fala. Talvez Paulo estava ali: será que é o momento de eu ficar um pouco mais reservado? Porque às vezes tem esse momento. Mas o Senhor fala: continua falando. E o Senhor ainda diz a ele, né? Olha, eu tenho muita gente aí. Porque Deus sabe de antemão quem vai se render a Jesus. Então o Senhor está dizendo a ele: tem muita gente nessa cidade para se converter. E era Corinto, irmãos. Aquela cidade onde aquela igreja nasce, uma igreja forte, uma igreja abençoada, apesar de muitas crises que aquela igreja tinha, inclusive manifestações carnais que Paulo escreve na primeira carta dele para exortar, para purificar. Nós vemos que a igreja de Jesus vai ter essa realidade, aqueles que vão sendo salvos, cheios do Espírito, amadurecendo, e alguns que vão estar no nosso meio e que vão optar por uma vida, às vezes na imaturidade, às vezes na carnalidade, às vezes se escondendo mesmo debaixo de pecado, e o Espírito Santo sempre vai estar tentando nos libertar desse engano. Mas ali nasce uma igreja e ali tinha gente para ser alcançada. Então continue pregando, porque tem gente para ser alcançada perto de você, onde você trabalha, onde você estuda. Porque às vezes a gente começa a ficar muito passivos, achando: se Deus quiser salvar, Ele vai salvar sozinho. O Senhor fala: Paulo, continua pregando. Essa estratégia de encorajamento que o Senhor trouxe a ele. Quarto lugar, eu quero compartilhar para os irmãos, que Paulo, na missão que ele exerceu nessas cidades, Paulo se sustentou com uma atividade profissional. Interessante, o versículo 3 diz que ele recebe ali um casal, Priscila e Áquila, que passou a morar com eles. Eles eram da mesma profissão, eles faziam tendas. Há muitas pessoas que pensam que para servir a Deus eles precisam ficar sendo mantidos financeiramente por um ministério, por alguém. Isso é puro engano, puro engano. Para a gente servir a Deus, nós precisamos estar alinhado com o coração de Deus, ouvindo a voz de Deus e servindo o Senhor no lugar onde Ele nos plantou. Na escola, no trabalho, na casa, por onde formos. Paulo tinha uma profissão. Há muitas pessoas que pensam que missionárias é profissão, e não é. Não existe profissão missionária. Algumas vezes Deus vai nos permitir ser mantidos para ser enviados, às vezes para você se dedicar mais. Mas aqui o texto mostra que há momentos que nós precisamos, exercendo a nossa profissão, servir ao Senhor naturalmente. Ele ali construía tendas. Essa expressão se tornou comum para um missionário que exerce uma profissão em outra nação, ao mesmo tempo que ele é missionário, né? Então é fazedor de tendas, essa expressão que a gente ouve hoje, está nos livros de missões. Certamente o apóstolo Paulo trabalhava para não ser pesado para a igreja, né? Outra questão boa é porque quando você tem uma profissão, você se relaciona com as pessoas. Às vezes você só numa igreja ou numa missão, você acaba limitando seus relacionamentos com as pessoas que precisam ouvir de Jesus. Então ele se relacionava com pessoas. E hoje tem muitos países que, se você for colocar missionário, você não entra naquele país, ou pode entrar e não sair mais. Então tem países que você não pode, você tem que falar qual é a sua profissão. Quando alguém chega e pergunta, né? Vários lugares que a gente vai, qual é a profissão? Você precisa servir. Eu louvo a Deus, por exemplo, que hoje, como psicólogo, eu posso entrar em muitos lugares que, se eu falar sou pastor, missionário, eu não entraria. Então, dependendo do lugar, a pessoa pergunta qual é a sua profissão, eu penso 2, 3 vezes, falo, aqui eu posso falar o quê, né? Aí você fala psicólogo, que bom, mas se falar pastor, fecha a porta, missionário, fecha a porta. Então Paulo, ele conseguia entender que era estratégia de Deus, essa vocação profissional dele. O estudo, o trabalho, amado, faz parte do reino de Deus. Não existe essa separação entre vida espiritual e vida secular. Não existe.
Isso está na cabeça de pessoas que não entenderam plenamente o Evangelho. O Evangelho, ele santifica todas as áreas da nossa vida. Na tua profissão, você é um missionário disfarçado. Você está lá para manifestar o reino, aplicando a justiça, sendo honesto, sendo um bom professor, sendo um bom profissional na sua área. E é muito bom quando a gente associa um trabalho profissional com o trabalho do reino de Deus, diretamente falando. Agora, é óbvio que chega um momento aqui, no versículo mais à frente, que diz que teve um momento que Paulo se entregou totalmente à palavra. Então Paulo, ele ensinava a igreja a manter os seus obreiros, ao mesmo tempo, quando era necessário, ele trabalhava para poder se manter, e aqui mais à frente mostra que ele se entregou, versículo 5, totalmente à palavra. Parece que os irmãos trouxeram uma ajuda de fora, e chegou um momento que ele pôde, olha, nesse tempo eu não vou estar trabalhando, eu vou me dedicar mais à palavra, ao discipulado. Então Deus pode fazer isso com a gente. Quando Deus separa a gente da vida profissional, é para que a gente esteja mais tempo com Ele, mais tempo servindo, com mais intensidade, porque todo trabalho consagrado a Deus é ministério. E em quinto lugar, só mais duas coisas que eu quero destacar, o quinto e o sexto. Mais uma vez o texto mostra que Paulo foi protegido pela própria lei romana. Você percebe a partir do verso 12, os judeus tentaram mais uma vez pressionar, tentaram mais uma vez trazer confusão, trazer julgamento sobre Paulo. No versículo 12 diz que se levantaram contra ele, mas ali levanta Galho, levanta algumas autoridades e fala assim, olha, nós não vamos mexer com isso não. Essa confusão entre vocês, questão de lei, Deus mais uma vez usou a lei da sociedade daquele tempo para proteger Paulo. Às vezes Deus faz isso. Por isso nós somos do Senhor, mas nós não devemos nem violar as leis e nem abrir mão de direitos que às vezes são nossos, né? Nós não precisamos brigar por direitos, mas nós podemos sim buscar os nossos direitos, às vezes para proteger a gente, até mesmo espiritualmente falando. É interessante que hoje no Brasil, e principalmente no mundo ocidental, as pessoas podem falar tudo o que elas pensam, a opinião delas precisa ser respeitada. Todo mundo pode falar tudo o que pensa. Então falam absurdos sobre sexualidade, sobre casamento, sobre tudo que as pessoas querem falar, elas podem falar, são livres. Usam a arte para poder falar as coisas mais absurdas, mas só tem um tipo de pessoa que é proibido falar o que pensa. Nós que cremos na palavra de Deus. Se nós falamos o que a palavra de Deus diz, aí a gente é taxado como preconceituoso, intolerante ou fundamentalista. São as palavras que eles usam para nos apertar. Amado, nós precisamos continuar pregando o Evangelho e, na medida do possível, nos respaldando pelas leis que podem nos proteger, mas dispostos também, se for necessário ser preso, ser morto, mas não abrir mão da verdade do Evangelho que está em nós. Em último lugar, o exemplo de Apolo. Surge um novo personagem em Atos. De repente, no final do versículo 23, diz que Paulo, ele volta para Antioquia. Lembra que ele está na segunda viagem missionária, ele volta para sua base, para sua casa espiritual, para onde ele tem raiz. Todos nós precisamos ter uma raiz ministerial, espiritual, onde nós prestamos conta, onde a gente ouve a direção. Ele volta para ali, e no versículo 24, que nesse tempo, diz que chegou em Éfeso um judeu. Irmãos, um homem capacitado na palavra, um homem conhecedor da palavra, fervoroso e eloquente, um homem que convencia as pessoas pregando, que sabia acerca de Jesus, mas só até o batismo de João. Apesar de ser um homem tão capacitado, ele era limitado. Todos nós, por mais capacitados que sejamos, nós temos limitações. E é interessante que Lucas descreve essa aproximação de Apolo. O apóstolo Paulo elogia muito quando escreve lá em Corinto, né? Ele fala que Apolo regou, que Apolo ajudou muito na igreja de Corinto, mas este homem nos ensina algo poderoso. Este homem, por mais capacitado que fosse, ele era humilde para continuar aprendendo. Humildade é a capacidade de aprender sempre. O humilde, ele aprende com todos e em todas as situações. Ele aprende. O texto mostra que Priscila e Áquila chamaram ele no canto, no versículo número 26, e explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Você já imaginou um negócio desse? Você chamar um homem que prega bem, que é inteligente, que conhece a Escritura, poderoso, para poder mostrar para ele, olha, tem algumas coisas que você ainda não enxergou, você precisa ver. E esse homem ouve, e esse homem recebe. Como nós precisamos dessa humildade
de Apolo. E diz que no versículo 28, ele foi pregar e ele tinha mais ali autoridade, mais conhecimento, e através das escrituras ele provava qual era a mensagem dele. Finalzinho do versículo 28, que Cristo é Jesus. Ele se mantém fiel na palavra. O fato da gente ter muito conhecimento ou muita experiência não pode diluir ou nos distrair da nossa mensagem principal. Nossa mensagem principal, amado, é Jesus. É amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A nossa mensagem principal é viver o Evangelho, é encarnar o Evangelho na nossa vida, pessoal. É imitar Jesus, é ensinar as pessoas a crer em Jesus, a amar Jesus, a imitar Jesus, a ter uma aliança com Jesus, porque a salvação é somente através do Senhor Jesus. É andar nele, crer nele, imitá-lo. Que nós possamos, assim como Apolo, aprender sempre, ouvir sempre, por mais conhecimento que tenhamos. Em nome do Senhor Jesus, que Deus nos abençoe e nos ensine a andar nas estratégias e direções dele para a glória de Jesus. Amém.